trabalhos do nosso grupo de estudos de tradução Meiji Taisho, eles são uma continuação da série de grupo de tradução da USP, mas com a particularidade do envolvimento de uma consideração sobre o pensamento, que acabou tomando mais espaço do que a tradução em si. E, em suma, o objetivo do nosso grupo é analisar como a tradução exerceu um papel central dentro do processo de modernização do Japão, através da leitura, discussão e tradução de alguns dos tradutores em atividade na época, que também refletiram a respeito do ato de tradução. E ainda que de forma inconsciente, né? Sem entrar em méritos de teorias da tradução, visto que já que esse tipo de sistematização que é comum a gente ver nas últimas décadas não era comum, né? Não era algo frequente. Então a gente focou em duas questões: de que existe uma teoria de tradução no Japão e os tradutores que atuaram na época, eles refletiam sobre os seus trabalhos, eles desenvolveram alguma terminologia própria. Então, para começar os nossos trabalhos, a gente usou esse livro, o Nihon no Hon Yakuron Ansoroji Tokaidai, que são as discussões japonesas sobre tradução, uma antologia com comentários, é organizado pelo Yanabu Akira, Mizuno Akira e Naganuma Mikako, em 2010. O livro ele é dividido assim, por uma introdução do Yanabu, e que ele contextualiza historicamente a tradução no Japão, e 29 trechos de textos publicados entre 1883, no começo da Era Meiji, e 1944, na Era Showa, escritos por diversos autores desses três períodos, né, e comentados pelos organizadores do livro. E daí, para o propósito do nosso grupo, a gente fez um recorte com os 20 primeiros textos, e hoje eu vou falar de dois deles, vou passar rapidinho por dois deles, que seria o trecho do prefácio da antologia poética do Kaichō-on, do Ueda Bin, e o trecho do prefácio de Salammbô, de Flaubert, do Ikuta Chōko. Traduzidos, esses dois prefácios foram traduzidos, respectivamente, por mim e pelo Rodrigo. Então, e tanto o Ueda Bin quanto o Ikuta Chōko, eles se veem às voltas com a questão da linguagem literária, poética, no caso do Ueda, e em prosa, no caso do Ikuta. Porque em Meiji, a linguagem ainda era uma coisa muito vaga, muito variada e mista. Tem uniformizações e terminologia para diversas das novidades que entravam frequentemente no meio intelectual da época de Meiji, os iluminados no Bunmei. E, nesse sentido, as traduções que o Ueda e o Ikuta fizeram, elas foram criativas em relação à sua linguagem. No caso do Ueda, ele busca uma compreensão sobre os movimentos poéticos parnasianistas e simbolistas, para daí pensar em como empregar a linguagem clássica japonesa ou termos budistas, que ele acaba incorporando nas traduções, para traduzir a poesia de uma forma que consiga trazer a profundidade do simbolismo, em vez de só ficar em neologismos ou usar o kana. Então ele tenta integrar essas duas coisas. E no caso do Ikuta Chōko, ele acaba buscando uma forma mais universal da língua japonesa. Ele faz experimentações fraseológicas, e que tornam o japonês literário que ele usa mais neutro possível, que sem acusações de classes sociais que sejam claramente perceptíveis em relação a tempo, espaço, em relação a questões de passado, presente, cidade, campo, rico e pobre. Ele tenta deixar o discurso mais nivelado possível. Então, um exemplo disso seria o uso de sufixos de plural, supressão da linguagem oral, no sentido de que os diálogos do romance, do Salammbô, não tem uma distinção entre fala de personagem masculino e feminino. Também não tem distinções de personagens que falam em
de tempos muito antigos. Eles falam de uma forma neutra. E então ele tenta buscar, o Ikuta busca aproximar o japonês, a língua japonesa que ele usa, de línguas europeias. E do mesmo jeito que o japonês já um dia foi próximo do chinês, esse é o argumento dele. Ele fala que essa é a tendência, é aproximar o japonês do inglês e do alemão, no caso dele, né, ou do francês, do mesmo jeito que antigamente o chinês era próximo do japonês. Então eu fiz umas marcações aqui em alguns dos trechos, os trechos em inglês que ele pegou, porque é uma tradução indireta, apesar do Salammbô ser um romance em francês, em língua francesa. O Ikuta fez a tradução dele do inglês e do alemão, uma tradução indireta. Então, eu deixei grifadinho, deixei coloridinho aqui, dá para ver que ele faz uso dos sufixos de plural para falar em eles, vocês, elefantes. Então, tem aqui careira, tem unurá, zorá, e igual como se fosse em línguas europeias. Ele faz também um uso do dearô, como ele sempre traduz will do inglês, ele sempre traduz como dearô, só que isso causa uma certa desconexão com o texto, porque o will do inglês ele tem duas conotações e que acabam sendo perdidas no japonês. Então, o uso do will na fala do personagem, que indica não a forma futura, mas uma forma imperativa, ele usa sempre como uma forma futura, uma expressão de futuro. Então, isso acaba se perdendo, essas nuances da língua inglesa acabam se perdendo para ele na tradução do Ikuta. Então, só que o estilo dessa tradução acabou influenciando autores como o Yokomitsu Richi, que ele acaba empregando o mesmo estilo no romance Nichirin, de 1923 dele. Então, essas duas perspectivas do Ueda e do Ikuta, elas partem basicamente de um mesmo ponto, mas elas tomam caminhos divergentes, né? O Ueda faz uso de um japonês mais tradicional para produzir traduções e discussões acerca de poesia europeia, a ponto de trazer para o espectro estético termos tradicionalmente japoneses como Yugen, para explicar as nuances do movimento simbolista. Então ele aproxima os termos Yugen e Shocho, por exemplo. E no caso do Ikuta, ele procura evitar a linguagem tradicional. Ele opta por formas mais neutras que acabaram sendo incorporadas e cooptadas na linguagem literária japonesa. E acabou transformando o jeito que os autores pensavam a língua, né? Então, esses dois casos eles servem para exemplificar como a época foi marcada por perspectivas conflitantes, né? A gente, lendo esse livro do Yanabo, do Mizuno, a gente vê que você tem muitas perspectivas conflitantes que evidenciam a multiplicidade das linguagens e dos saberes que estavam em contato. Então, a gente nunca vai ter refletindo com o grupo, a gente percebe que raramente a gente vai encontrar a perspectiva única ou a perspectiva real sobre essa questão da cultura da tradução no período Meiji. Nada é muito claro ou uniforme. Então, com isso em mente, a gente passou para a segunda parte das nossas discussões do grupo e a gente leu o livro Honyaku to Nihon no Kindai, seria a tradução Modernidade do Japão, que é um diálogo entre os pesquisadores Maruyama Masao e Kato Shuichi, um livro de 98. No livro, eles conversam sobre a formação do Japão moderno na era Meiji e de como a tradução cumpriu um papel fundamental na modernização e na ocidentalização do Japão. No primeiro livro, a gente teve meio que um panorama interessante e amplo do âmbito literário de Meiji, né? E com esse segundo, nas nossas discussões, a gente viu que desde os clássicos chineses confucionistas aos textos de assuntos diversos do Rangaku,
dos estudos holandeses no período Edo, o ato de traduzir é uma prática que já estava presente na forma do Japão de se relacionar com o elemento estrangeiro, mesmo que de forma inconsciente. O Maruyama e o Kato, eles defendem a ideia de que a tradução extensiva de textos europeus foi uma das formas que o Japão de Meiji encontrou para obter novas informações sobre os povos ocidentais, a fim de entrar em um contato com as formas de pensar e as tecnologias, instituições e os seus costumes. Então, a leitura e a disseminação das diversas ideias ocidentais obtidas através dessa cultura da tradução trouxe para o Japão uma série de consequências sociais que perduraram longamente durante desde o final do século XIX, no começo de Meiji, até o século XX. E um exemplo disso seriam tipo, as traduções feitas de teorias políticas de esquerda, que seriam tidas como radicais, que entraram ao mesmo tempo que traduções de ideologias liberais. E na Europa, em seu local de origem, elas estariam separadas por séculos, né? Mas no Japão elas chegavam todas ao mesmo tempo. Então, ideologias e sistemas filosóficos, tipo anarquismo, socialismo, niilismo, comunismo, eles eram introduzidos no Japão num Japão que não era um cenário, que estava longe de ser um palco para essas ideologias amadurecerem, né? O Japão estava longe de possuir um cenário político e social para essas ideologias. O Maruyama chama a atenção que a Revolução Industrial japonesa estava muito longe de acontecer nos primeiros anos da Era Meiji, quando esses textos entraram. Mas o governo já estava tomando consciência da existência dessas ideologias perigosas, como o socialismo e anarquismo, e ele começa a tomar medidas reacionárias para combater essas ideologias, antes de elas poderem se manifestar materialmente. Então, essa agressão reacionária do governo Meiji, essa reação agressiva, é algo que, para os dois autores, para o Maruyama e para o Kato, ela surge da cultura da tradução, ela é um produto da cultura da tradução, que acabou introduzindo esses saberes, essas formas de organizações sociais, que eram, por princípio, uma reação combativa aos meios de organização que o governo Meiji estava começando a construir. Então, coisas como capitalismo, noções como capitalismo, formação de um Estado, uma nação japonesa, o culto do imperador, tudo isso era essas coisas que estavam começando a se erguer, já estavam ganhando meio que obstáculos e oponentes para não se florescerem do jeito que os pensadores liberais do Japão queriam. Então, meu tempo acabou aqui, então eu vou concluir minha fala rapidinho, só recapitulando que a reflexão de que todo o conhecimento que veio com a cultura da tradução de Meiji acabou sendo essencial para que o Japão tomasse consciência de si. Essa consciência do Japão, que é através dessas estruturas e instituições modernas que foram estabelecidas com essas importações via tradução. Então, a confusão linguística que a gente vê nesse primeiro momento do nosso grupo, com o livro do Yanabo, elas existem nesse texto, e nos textos, né? Porque ela está relacionada com essas tentativas de criar uma língua japonesa que funcionasse conforme as estruturas dos conhecimentos modernos, essas estruturas que estavam associadas a uma nação moderna. Então, indo além do âmbito literário, de linguagem e texto, existe nos estudos da tradução de Meiji uma série de questionamentos que ainda precisam ser feitos, e em relação às motivações do que foi traduzido, de como foi traduzido, e quais as consequências sociopolíticas dessas traduções ao longo de décadas do Japão moderno. É um trabalho que a gente está fazendo e às vezes parece que é uma coisa gigantesca, que é muito difícil de condensar e enfim, de trabalhar e de ver um final realmente, porque não é uma coisa tão simples assim de se categorizar, mas é algo que tá sempre abrindo novos caminhos de, de ideias e de pesquisas. Então, é basicamente isso a nossa
as nossas atividades do grupo de tradução de Meiji. Então, é isso. Obrigado, pessoal.